Olá pessoal, essa é a terceira videoaula sobre a IDE Eclipse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre refactoring, utilizando essa IDE. Refactoring, para quem não conhece, é um processo de você reorganizar a estrutura interna do software, do código, sem alterar o seu comportamento. Tá? A gente vai entender um pouquinho na prática. Se você não conhece o conceito, tem esses dois links, tá? Bem interessantes. E aí vamos ao Eclipse. O Eclipse, o menu Refactor, tem várias opções para realizar o refactoring. E a gente vai seguir por cada uma delas, tá? Que são essas aqui. O Rename, para renomear classes, métodos, variáveis. O Extract Method, para extração de métodos. Change Method, Extract Method, Pull Up, Push Down, tá? E alguns artefatos de legibilidade. Vamos ao primeiro deles, que é para fazer o Rename. Vou vou criar uma classe lá, certo? Chamada conta, vou criar um pacotezinho direitinho, br.com.banco, tá? Vou botar entidades. Pronto, criar uma conta, vou criar algumas variáveis, agência, private int conta, private double saldo, private string titular, tá? Vou pegar e vou gerar o construtor. Tá? Para gerar o construtor é Alt Shift S, que é S de source, e Generate Constructor Using Fields. Tá? Aí você seleciona os campos que você quer que componham o construtor. Tá? Se eu der um Ctrl Shift F, ele já formata direitinho. E agora eu vou gerar os gets e os setters. Alt Shift S, Generate Getters and Setters. Tá? Vou selecionar todos aqui. Uma coisa que é interessante é se você quiser que esses get setters já sejam gerados com comentários bem adaptados. Eu vou clicar aqui, tá, em Code Templates, e aí eu vou colocar os get, aqui os getters, e vou colocar aqui, ó, obtém a variável. Aí aqui, ó, esse var field name vem o nome da variável. Aí eu vou colocar, tá. Aí aqui retorna a variável e o setter. Vou colocar aqui, ajusta a variável var field name, né? Como eu fiz no getter. Pronto. Aí o parâmetro, eu vou colocar a variável a ser ajustado. Isso é só uma dica que eu faço para toda vez que você quiser criar uma padronização da sua geração de código. Você sempre vem aqui, ó, tem outras opções, construtores, tá? Vou marcar aqui, ó, essa opção Generate Method Comments, e ele gerou todos os meus getters e setters bem bonitinhos, tá? Aí vamos voltar aqui ao slide. Rename, ele é Alt Shift RR, tá? O que seria isso? Muitas pessoas, nos livros colocam Alt Shift R, mas é um problema, na minha opinião, se você pegar e colocar agência 2. Tá? O que aconteceu? Ele alterou aqui as variáveis, mas ele alterou o getter e o setter? Não. Tá? Deu um Ctrl Z para fazer. O correto, na minha opinião, é sempre fazer um Alt Shift RR, ó, Alt Shift RR, certo? E aí, ó, vai aparecer as opções. Renomeio getter, renomeio setter, e vocês se lembram que tinha esses comentários aqui, ó. Eu quero que ele também altere até os comentários, as ocorrências textuais. Eu venho aqui, certo? Eu vou colocar o que? Agência 2. Tá? Aí ele não permite a opção OK, ele permite você visualizar o que vai ser alterado. Eu venho aqui em Preview, ele vai aparecer as alterações todas, ó. Consigo ver que ele vai alterar o nome da variável, ele consegue alterar o comentário, tá? E o setter e o getter, tá? E vou dar um OK. Pronto. Consigo fazer isso aqui simples. Vou só dar um Ctrl Z, que isso foi só um teste, né? E aí se eu quiser, ou seja, o comando correto é Alt Shift RR, tá? Que não vai gerar nenhum impacto negativo para você. Aí Alt Shift RR, ó, aqui altera também os métodos, tá? Perfeito? Eu não ajustei, só foi para exemplificar. E se eu quiser alterar a classe também, Alt Shift RR. Pronto.
Perfeito? Então, o comando correto a partir de agora não é Alt Shift R, Alt Shift RR. Tá? Agora vamos a um exemplo aqui que é o Extract Method. É bem interessante esse Extract Method. Vamos supor que a gente criou aqui um método lá para aqui, ó, sacar public void sacar w montante. Tá? E aí a gente quer verificar se ele tem pendências antes de sacar, algumas pendências de outro banco, alguma coisa, se ele já verificou o limite e tal. Ok? Aí o que acontece? Vamos supor que eu tivesse um código aqui para verificar o limite. Não é correto você colocar aqui dentro do método sacar, porque o método sacar ele fica com muita responsabilidade. O método sacar é só fazer a remoção do valor e atualizar o saldo, né? Para verificar se ele tem alguma dívida, alguma coisa, não é aí, né? Poderia criar um outro método que o sacar chamasse para dividir a responsabilidade. Então, o que é que a gente propõe? Vamos supor que eu colocasse um código aqui, tá? Saldo, recebe saldo menos montante, tá? Ou se não, se quiser a forma abreviada, menos igual, não é isso? Vamos supor que tivesse uma verificação aqui. Vou colocar aqui, verificação de dívidas. E essa verificação fosse antes da remoção do saldo. Aí o que é que eu faço? Se vocês, vamos voltar aqui para o slide, Alt Shift M. Ó, Alt Shift M. Aí ele está dizendo aqui, Alt Shift M. Aí ele vai perguntar aqui, ó, tu quer extrair o código para qual método? Verificar dívida. Tá? Aí qual o modificador de acesso? Qual o retorno? Qual o parâmetro? Tá? Pronto. Perfeito? Isso é só um exemplo. Que, fazendo a parte do Extract Method, que qual é a ideia? Você seleciona o código que você queira extrair para outro método e ele já faz isso e já deixa a chamada aqui, ó. Pronto. Perfeito? Vamos seguir agora. Próximo. Change Method Signature. É um Alt Shift C. Não é um comando dos que eu acho legais, mas está na lista. Eu acho muito complicado. Eu gosto muito dos atalhos do Eclipse porque eles permitem você fazer sem ter muita interação com o mouse de maneira bem rápida. Mas especificamente, para você mudar a assinatura do método, tem que ter muito malabarismo, tem que modificar o modificador de acesso e tal. Coisa que no teclado você poderia até fazer mais rápido, mas está aqui. Os parâmetros, as exceções que ela lança, tá? Ok? E as opções agora são de refactoring, é o pull up e o pull down. Vamos criar só uma estrutura de hierarquia para poder facilitar. Eu vou apagar esses métodos aqui que a gente estava fazendo de exemplo e vou criar uma classe conta corrente, tá? Que ela estende de conta. Perfeito? Por que está dando esse erro? É uma coisa que eu sempre falo. Porque aqui tem um construtor vazio, que a primeira chamada da linha é super e chama o construtor vazio da classe conta. Ou seja, qual que é o problema? Ele tem um construtor vazio e ele está tentando chamar o construtor vazio do pai, e o pai aqui, ó, que é conta, ele não tem, porque você definiu um. Aí no Eclipse você tem até aqui, Alt Shift S, Generate Constructor from Superclass. Aí ele vai chamar o construtor do pai. Tá? Perfeito? Isso aqui não tem nada a ver com a videoaula, mas foi só para vocês entenderem um pouquinho. Tá? Aí conta corrente. Aí vamos supor que eu coloquei um método lá, public void sacar w montante. Montante. Perfeito. Fiz as operações. O método sacar ele é inerente à conta poupança, à conta corrente. O correto, ele está na subclasse? Não, eu poderia subir, né, promover a superclasse e aí ele seria reaproveitado para todas as subclasses. Certo? Que aí, ó, pull up. Menu refactor, pull up. Ou senão, Alt Shift T, pull up. Eu faço aqui, Alt Shift T. O que é que eu faço? Pull
app. Aí ele vai perguntar aqui, ó, pronto, você vai jogar para o pai, que é conta. Tu quer jogar que método para o pai? Eu seleciono os métodos que eu queira. Aí, finish. Subiu para o pai, ó. Aqui. Perfeito? E aí vamos fazer a situação adversa. Você está na classe conta e esse método era específico, deveria estar em uma subclasse. Alt Shift T, push down. Tá? E aí, que método eu vou fazer isso aqui, ó, sacar. E aí ele vai jogar de volta. Tranquilo? Isso é bem interessante isso aqui, porque evita efeitos colaterais. Pronto, aqui só está um exemplozinho. Tá? E legibilidade, como eu já falei nessa videoaula, o Ctrl Shift O, que é para Organize Imports, ele remove os imports desnecessários e coloca os imports que são necessários. Se, por exemplo, o Array List, que tem o Array List em vários pacotes estão disponíveis, ele vai perguntar qual que eles deveriam importar. Certo? E o Ctrl Shift F, ele formata o código, ele dentro. E por fim, a gente vai para a última videoaula, na qual a gente vai explicar um pouquinho como depurar no Eclipse. Muito obrigado e até a próxima.